tradição, e eu creio que essa tradição aí Deus vai continuar abençoando ele por longos e longos anos, amém? Graças a Deus. Queria convidar os irmãos para abrirem as nossas Bíblias no livro de João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Creio que todos os irmãos conhecem. Eu quero trazer a palavra para os irmãos nessa noite, algo que Deus colocou no meu coração. Amém? João 3,16. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Graças a Deus. Estava tarde hoje, depois que eu cheguei no meu curso, meditando, e Deus me deu uma palavra, colocou algo no meu coração. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. E esse versículo que eu acabei de ler, eu dividi ele em 3 subtópicos, e o tema que eu quero trazer a palavra de reflexão nessa noite para os irmãos é o tema de seguinte: que amor é este? Amém? João 3,16, o primeiro tópico que eu separei aqui, diz assim: Ele nos amou e nos ama. Amém? Graças a Deus. Quando ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, é algo para a gente parar, para a gente pensar, meditar em quão grande é esse amor que ele sente por mim, sente por você. A gente pode parar para pensar e trazer para os nossos dias de hoje que qual o ser humano que estaria no meio de nós que teria esta coragem de dar o seu único filho, unigênito, o único filho, para morrer por pecadores, por pessoas que não estavam nem aí para ele, por pessoas que não estavam dando a ele a honra, a glória que era merecida. Amém? E ele pega e manda o seu filho, seu único filho. E algo que veio em meu coração, veio à minha mente, nessa primeira parte desse versículo, que ele fala que deu seu Filho unigênito. Ou seja, eu entendi como um sacrifício tão grande foi esse sacrifício que Deus fez, dando esse filho dele, o único filho que ele tinha, para morrer por mim, para morrer por você. E às vezes a gente não faz um mínimo sacrifício para a gente chegar na igreja, às vezes num horário adequado, para a gente poder fazer a obra de Deus de uma melhor maneira, para a gente poder se doar à obra dele. A gente esquece de um sacrifício tão grande que ele fez, de ter dado o único filho que ele tinha para morrer por mim e por você. Amém? Graças a Deus. E algo que sempre me chama a atenção em toda a vida de Jesus, quando ele aqui esteve, é o fato de quando ele ter passado toda aquela trajetória, fazendo milagres, ressuscitando mortos, fazendo mudos falarem, surdos ouvirem, cegos enxergarem. Algo que me chama a atenção é que depois de toda essa trajetória dele, chega até aquele momento do sacrifício dele, que ele foi crucificado, e ele olha, vê todas aquelas pessoas que caminharam com ele, que seguiram ele, toda a trajetória dele, todos esses 33 anos que ele aqui esteve. Ele olha e vê que aquelas pessoas, de certa forma, não deram o valor necessário a ele, o valor adequado, o valor que ele realmente merecia. E ele olha sem rancor nenhum no coração, sem ódio nenhum no coração. Ele ainda olha para o céu e fala: Deus, Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. É algo que eu sempre vem na minha mente: meu Deus, que amor é esse? Que amor é esse? Quão grande é esse amor? Porque às vezes a gente se encontra em situações que
Às vezes um irmão nos machuca com alguma palavra, com alguma coisa, a gente já quer ficar com ódio, com raiva, não quer olhar na cara do irmão, e Deus dá Jesus vem na terra e dá um exemplo sobrenatural de amor igual a ele deu. É algo que tem que nos incomodar, é algo que a gente tem que ler e ficar se perguntando, meu Deus, por que eu sou assim? Aquebranta mais o meu coração, eu preciso amar mais o meu próximo, eu preciso amar mais as pessoas que estão perto de mim, eu preciso amar mais até mesmo os meus inimigos. Não foi isso que ele ensinou para nós? Ele fala através da sua palavra que é fácil demais eu amar o meu amigo, é fácil. Ele fala, ele nos ensina que a gente tem que amar os nossos inimigos. Ele continua falando, e se vocês amarem os seus inimigos, a vida eterna é garantida para eles. Glória a Deus. Ou seja, a promessa é tremenda. Amém? O segundo tópico que eu separei aqui é a segunda parte do versículo. Ele fala assim: aquele que nele crê não pereça. Olha a promessa que Deus tem para mim e tem para você. Amém? Ele não quer que não quer que você pereça. Ele não quer que nós passamos por dificuldades e ficamos naquela dificuldade por muito tempo. Ele não quer que nós venhamos a sofrer por determinadas coisas. Ele quer que nós passamos por um determinado processo, por uma determinada prova, mas que essa prova, esse processo vai acabar e a gente vai ser aprovado. Amém? A palavra dele está nos falando, aquele que nele crê, não pereça. Se você tem fé, você não vai perecer. Você vai passar por uma luta, por uma dificuldade, porque isso é do ser humano, isso é necessário. A gente costuma sempre estar colocando assim em comparação que, por exemplo, um concurso, para você passar naquele concurso, você tem que estudar, você tem que passar por uma prova depois de todo aquele estudo que você teve, de todo aquele desempenho que você se empenhou em cima daqueles livros, você ainda tem que passar por uma prova, e é a partir daquela prova que você vai ganhar a sua vitória. Então não muda, isso não é diferente na minha vida, na sua vida, na vida do crente, não é diferente. É necessário que a gente passe por uma prova para que Deus venha nos abençoar. Eu vi alguém falar uma coisa que me chamou a atenção, e ele falava o seguinte, que Deus ele não quer criar filhinhos de papai, não. Como assim filhinhos de papai? O filhinho de papai, irmão Deusílio, ele ganha alguma coisa e ele não dá valor, não. Simplesmente ele não teve esforço nenhum. O pai dele chega lá, dá um carro, dá uma casa, dá tudo, ele não dá valor nenhum. Entendeu? E Deus não quer isso de mim, não quer isso de você. Ele quer que nós sabemos dar valor àquilo que nós temos. E para a gente dar valor, é necessário a gente suar, é necessário a gente passar por esse processo. E eu te afirmo, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite, que se você passar por um processo para conseguir um bem, para conseguir um bem ou material, que seja a bênção espiritual, que seja bênção financeira, que seja um milagre, se você passar por um processo e lá na frente Deus te abençoar, você vai passar o resto da vida sabendo dar valor para aquilo que Deus te deu um dia. Então por isso, eis aí a necessidade da gente estar passando por esse processo, estar passando por essas provações. Amém? E ele continua falando aqui, algo que me chamou a atenção, é aquele que nele crê. Crê, o que é crer? Crer é ter fé. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, é necessário ter fé. Amém? Aí é necessário a gente crer que a situação vai mudar se hoje ela não está favorável. É necessário a gente crer que o milagre vai chegar na nossa vida se ele não chegou ainda. É necessário a gente crer que o nosso esposo, a nossa esposa vai se livrar dos vícios. É necessário a gente crer que a nossa família ela vai ser liberta e que nós todos vamos um dia estar na casa do Senhor louvando e agradecendo o nome de Deus. Por quê? Porque essa é a promessa dele para mim e para você. É verdade. Amém? É verdade. Então é necessário que a gente creia, irmão. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9, fala assim: aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, é isso que ele tem preparado para aqueles que amam a ele. Agora eu te pergunto, como que eu vou crer em algo que eu não vi, que eu não ouvi? Como que eu vou crer em algo sobrenatural se eu não tiver fé? Se eu não crer no que aqui está escrito, no que está escrito na palavra de Deus? É necessário crer, irmãos. A palavra de Deus continua nos ensinando. No livro de Isaías, capítulo de número 1, versículo 19, ele fala assim, se quiserdes e me obedecer, comereis do bem dessa terra. Só quem tem que querer e tem que obedecer.
Você sempre, toda a palavra de Deus que você lê, se você prestar atenção, vai estar sempre acompanhando uma condição. Não é simplesmente eu vou te dar e pronto, acabou, não. Tem uma condição. A gente tem que passar por esse processo. É a palavra dessa noite. Eu tenho que falar para você nessa noite. A gente tem que passar pelo processo para conseguir a vitória. Amém? Graças a Deus. Aí no final do versículo ele continua falando assim. Depois que ele fala, aquele que não crê não pereça. Aí ele termina, mas tenha a vida eterna. Essa é a maior promessa para mim e para você. Nós estamos aqui nessa terra apenas de passagem. Nós estamos aqui apenas galgando algo que a gente vai conseguir lá na frente, no dia que ele voltar, naquele grande dia. Entendeu, irmãos? Então, é necessário que a gente passe por todos esses processos para que lá na frente a gente tenha essa vida eterna. Amém? A palavra dele nos ensina que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do Senhor. Ou seja, uma vez que você colocou a mão no arado, que você entrou na obra de Deus, não tem negócio de dar um tempo. Uma vez eu estava conversando com um crente, eu comecei a rir, porque eu não acreditei que eu estava escutando aquilo da boca dele, não. Ele virou para mim e falou assim, é o seguinte, eu vou dar um tempo agora da obra de Deus aí, daqui uns 3, 4, 5 meses eu volto. Eu falei, rapaz, tem esse negócio? Eu não sabia que tinha esse negócio de dar um tempo, não. Outra coisa que ele me falou, que me chamou a atenção, é que ele falou assim, ó, rapaz, eu tô trabalhando na obra do Senhor e é aquele negócio, quando eu chegar na minha meta de almas, eu paro. Eu falei, rapaz, não tem esse negócio também. Tá aí outra coisa que eu não sabia, entendeu? Então, irmãos, às vezes a pessoa está dentro da igreja e não tem essa convicção que a gente tem que estar nessa caminhada, e essa caminhada é constante, até o dia que Jesus voltar para mim e para você. Não tem negócio de olhar para trás, não tem negócio de meta que você já bateu, não, isso não existe não, na obra de Deus não existe não. Uma vez que a gente colocou a mão no arado, é fazer a obra até o dia que ele voltar ou até o dia que ele nos levar. Amém? Graças a Deus. A palavra de Deus nos ensina em Romanos 6, versículo de número 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha só que palavra tremenda. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. É isso que ele tem para mim, é isso que ele tem para você, é a vida eterna, irmãos. É necessário a gente acreditar. Amém? Algo que eu estava lendo nessa tarde hoje que me chamou a atenção, eu não tinha visto ainda. O engraçado é que a palavra de Deus, a gente lê ela, e o pessoal sempre fala que ela se renova a cada dia. A cada vez que você lê um versículo, você lê ele 2, 3, 4 vezes. A cada vez que você lê ele, você vai revelando algo mais novo para você. E eu já tinha lido essa parte, só que eu não tinha visto. Eu não sei se tinha passado batido, ou porque não era a hora ainda que Deus tinha para me mostrar aquilo. E ele me mostrou hoje. Mateus capítulo 19, versículo 29, ele fala assim, ó, aquele que deixar pai, deixar mãe, deixar casa, deixar isso, deixar aquilo. Ele começa a enumerar um monte de coisa, mas é muita coisa mesmo. Você tem que deixar isso, deixar aquilo, deixar aquilo, deixar aquilo, deixar aquilo. Aí no finalzinho ele fala assim, ó, esse terá 100 vezes mais. Meu Deus. É tremendo demais as promessas que Deus tem para mim e para você, irmãos. E ele continua falando, o que eu entendi é que quando ele fala que esse terá 100 vezes mais, esse 100 vezes mais, irmão Desilha, é aqui na terra, entendeu? É 100 vezes mais, uma vez que você abre mão de algo para fazer a obra de Deus, uma vez que você está se dedicando, uma vez que você está fazendo com amor a obra de Deus, você vai ser recompensado. Entendeu? Deus está olhando para o meu coração, para o seu coração. Só depende do jeito que nós fazemos a obra dele. Amém? Graças a Deus. Mateus 25, 31. Ele fala lá sobre a questão daquele grande dia, quando Jesus voltar. Aí ele está falando que as ovelhas vão estar à sua direita e os bodes vão estar à sua esquerda. Aí ele continua falando que ele vai virar para as ovelhas e vai falar, olha, sejam bem-vindos. Eu tive fome, vocês me deram de comer. Aleluia. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava muito, me vestistes. Aleluia, Jesus. Eu estava hospitalizado e você me visitou. Aí alguém pergunta para ele, mas quando que a gente fez isso, Senhor? E ele fala, todas as vezes que você fez para um desses meus pequeninos, você estava fazendo a mim. O que eu entendo, irmãos? É o que a gente faz pela obra de Deus. É o que a gente faz pelo nosso irmão.
A gente tem que estar amando constantemente o nosso irmão, independente, irmão, da situação que a gente esteja, independente da prova que a gente esteja passando. Deus está nos ensinando que a gente tem que ter um amor tremendo. A palavra nos ensina que em 1 Coríntios capítulo 3, ele começa a enumerar grandes coisas lá, que sem o amor, nenhuma daquelas coisas não adiantaria. Não adiantaria profetizar, falar em língua, não adiantaria ter até a fé, irmãos. Ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus, mas ele continua falando que o amor é maior do que a fé. Ou seja, o amor, irmãos, é necessário. Muitas vezes a gente está buscando a Deus, pedindo para Deus usar a gente de uma maneira sobrenatural nessa terra, usar a gente operando milagres através das nossas vidas, mas o principal a gente não tem buscado, que é o amor de Deus, que a gente tem que amar o irmão, o próximo. E aí como que Deus vai operar, sendo que o amor, penso eu, que seria o mais fácil para você praticar, porque é algo que está a seu alcance, é algo que, digamos assim, seja algo terreno aqui, que eu posso fazer, é fácil para mim fazer. Se eu não estou fazendo isso, como que Deus vai me usar de uma maneira tremenda? Como que Ele vai operar milagres através da minha vida? Então é necessário que a gente plante esse amor dentro dos nossos corações. A palavra dessa noite é essa, irmãos, para que naquele grande dia Ele possa olhar para nós e falar: sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Amém, irmãos? A palavra de Deus, ela é clara quando ela nos ensina sobre a vida eterna, que toda a nossa trajetória aqui nós vamos ter naquele grande dia a nossa glória, nós vamos ter o nosso galardão. Amém, irmãos? E nós temos que estar focados constantemente na vida eterna. A palavra nesta noite é essa, irmãos. É isso que Deus colocou no meu coração para os irmãos nessa noite. Amém? Que os irmãos venham querer estar buscando a cada dia mais e mais amar, não somente aqueles que nos amam, não somente aqueles que a gente tem uma intimidade, porque esse é fácil. Que a gente venha buscar ter um amor maior por aqueles que falam de nós, por aqueles que metem a lenha atrás de nós mesmos. Eu tenho, às vezes, é engraçado, as pessoas, às vezes, dentro do evangelho mesmo, irmão, às vezes você está dentro da igreja e muitas das vezes você tenta estar praticando esse amor. Aí chega o crente e fala assim: rapaz, mas ele fez aquilo lá com você, ele fez aquilo com você, quer que você fique com raiva da pessoa. Não, a Bíblia está me ensinando totalmente o contrário. Eu vou fazer o quê? Você entendeu? Então é necessário a gente estar buscando isso, irmãos. Independente do que façam para mim e para você, é necessário que a gente ame os nossos inimigos. É aqueles que falam por nós por trás. É aqueles, Jesus, naquele grande dia, igual eu acabei de falar, no dia que ele foi crucificado, ele estava lá quase morrendo, vira para Deus e fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava pedindo para que Deus, o Todo-Poderoso, perdoasse aquelas pessoas por ter chicoteado ele, por ter cuspido na cara dele, por ter zombado dele, por ter feito infinitas coisas, irmãos. Quem sou eu para querer fazer o contrário? Paulo incita a nós, quando ele fala assim: olha, sede portanto os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo era um imitador completo de Cristo. Ele está falando para a gente amar, para a gente imitar ele, assim como ele é imitador de Cristo. Ou seja, se ele é imitador de Jesus Cristo, eu imagino o seguinte: é necessário eu e você ter as mesmas atitudes que Jesus teve quando ele esteve aqui na terra. É necessário a gente colocar isso no nosso coração. Amém? Eu queria agradecer a riquíssima oportunidade nessa noite. Que Deus venha abençoar de uma maneira tremenda, sobrenatural, cada irmão que aqui está, que venha encher a cada dia mais e mais o coração dos irmãos deste amor, que Deus venha derramar as suas bênçãos de uma maneira sobrenatural sobre este lar, sobre esta casa e sobre cada um dos que aqui estão. Amém? Agradeço a riquíssima oportunidade.